Que Deus abençoe você e sua família. Que alegria começarmos mais um programa Força de Deus. Eu tenho certeza que hoje você vai encontrar força neste programa. Força através da palavra, de tudo que nós vamos meditar aqui. Aqui é um programa onde meditamos a palavra, onde estudamos a palavra, onde conhecemos mais da palavra de Deus. E isso fortalece a nossa alma. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que já está acompanhando este programa, é muito bom estar com você, aqui pela TV ou talvez pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Desde já, também quero saudar e receber aqui comigo, com alegria, Dom José Falcão. Sua bênção, que alegria ter o senhor mais uma vez. Deus te abençoe, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Amém. Meus queridos, no programa passado, eu tinha feito uma pergunta para Dom José Falcão e eu queria retomar, porque a gente não conseguiu concluir e neste programa a gente vai concluir a resposta. Por quê? Falamos tanto da importância da Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, a Sagrada Escritura que não tem erros, é um Deus que fala com verdade ao seu povo. Ou seja, elevamos a Sagrada Escritura ao mais alto nível que ela merece. E de repente eu fiz essa pergunta para ele, mas a Sagrada Escritura, a fé cristã, nós católicos, somos a religião do livro? Ou seja, eu perguntava a Dom José Falcão, se a Bíblia é tão importante assim, eu também devo entender que essas páginas são divinas? E se elas são divinas, eu devo adorar este livro? Foi essa pergunta que eu fiz a Dom José Falcão. Se aqui é a palavra de Deus, devo adorar este livro, devo adorar estas páginas, devo ter todo culto, culto de adoração a este livro sagrado? Somos a religião do livro? E no programa passado já tivemos uma parte da resposta e hoje nós precisamos concluir. Dom José Falcão, a pergunta continua. Tá bem? Nós só adoramos a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a essência de Deus não é a essência de uma matéria na qual as palavras de Deus estão impressas. Nós não somos a religião do livro, não somos bibliólatras. A expressão que eu acabei de inventar, isto é, adoradores de um papel onde contém a palavra de Deus. O fato de a palavra de Deus, numa língua qualquer, estar impregnada, registrada, hoje é muito mais do que o papel. Você tem a versão eletrônica da Bíblia, a Bíblia está ali dentro do seu celular, também dentro do seu computador, e não é porque a palavra de Deus está registrada ali que você vai adorar o computador, que você vai adorar o celular. Numa camiseta. Numa camiseta e assim por diante. Veja, e também a expressão religião do livro, que num certo contexto poderia ser até aceita, e nós somos a religião do livro no sentido de que uma das fontes da nossa fé é a palavra de Deus escrita. Mas não é somente ela, é a tradição viva da igreja e é também o magistério. Mas essas três fontes, elas não são Deus na sua essência, diante do qual o nosso coração se dobra, o nosso ser também, reconhecendo que esse ser é nosso Senhor, é nosso Criador e é nosso Redentor. Se não me engano, no último encontro, eu recordava o seguinte, que nós somos adoradores da matéria, e essa Bíblia Sagrada é matéria, mas nós não adoramos a Bíblia, qualquer que seja o formato do livro, ou de um pergaminho, ou de qualquer realidade criatural que contém a palavra de Deus. Não. Mas nós nos dobramos adorando, como adoramos o Pai, que é Espírito, como adoramos o Espírito, que é Espírito, o Verbo encarnado, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, que assumiu a natureza humana. Ao assumir a natureza humana, o Verbo assume na sua pessoa encarnada a matéria. Sim. A matéria humana, cedida da carne de Nossa Senhora. Portanto, doravante, por toda a eternidade, nós adoraremos nosso Senhor Jesus Cristo,
em cuja pessoa tem matéria. O seu corpo, sua carne gloriosa, toquem aqui, eu não sou um fantasma, é carne mesmo, carne gloriosa, toque as minhas chagas, Tomé, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Portanto, a única matéria que nós adoramos, e não tem nada a ver com a matéria da Bíblia, por mais bonita que ela seja, por mais elegante que ela seja, e por mais rebuscada que seja a sua impressão, a única matéria que nós adoramos é a carne do Verbo encarnado. Portanto, e também, lógico, por suposto, uma matéria que está no sacrário. A matéria que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia, nós não adoramos a matéria, nós veneramos a Bíblia como palavra de Deus escrita e que, com a tradição viva, é norma suprema da Igreja, como nós já vimos. A respeito disso, eu queria citar o parágrafo 108 do Catecismo da Igreja Católica, que responde contundentemente à pergunta formulada pelo Frei Gilson. Não! Nós não somos a religião do livro, no sentido de que o livro é tudo para nós. E a palavra, ela foi impregnada de tal forma num papel ou numa matéria que ela se tornou aquilo que é criticado pelo apóstolo Paulo na 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Está aparecendo aí na sua tela, a letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra, antes de ser colocada por escrito, ela foi pregada e é uma palavra viva. Reparem onde é que a palavra é colocada pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, de 8 a... Vamos ver se estou ficando velho, broco. Se eu errar, queiram me internar num hospital de doido. Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 10. Veja o que o apóstolo Paulo diz, onde está a palavra. Vejam que coisa bonita. São Paulo aqui não diz que ela está no pergaminho. São Paulo aqui não diz que ela está numa outra matéria. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Olha que bonito. Entendeu? Por favor, Romanos 10, de 8 a 10. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, se confessares com tua boca, etc. Por favor. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Veja, a palavra em tua boca e em teu coração. Não disse que está no pergaminho. Claro, o pergaminho é importante. Nós já vimos aqui com o Frei Gilson que a finalidade de se colocar por escrito em algo visível que pode ser guardado, protegido, guardado, etc. A finalidade é lembrar, a finalidade é proteger, etc. Mas, imaginemos uma pessoa que não sabe ler. Diga-me sinceramente, qual é a utilidade da palavra de Deus escrita? Me diga sinceramente, eu estou falando quanto à utilidade, ao manuseio, por favor. Sim. Mas ela tem a palavra no seu coração. Ela é analfabeta, como tantos santos canonizados, ou semi-analfabetos, que viviam a palavra de Deus. Está claro? Pensemos uma pessoa cega, de nascença. Ela nunca teve a possibilidade de... Qual é a utilidade da palavra de Deus para ela, enquanto manuseio? Ela não sabe manusear, a não ser que a Bíblia seja em braille, enfim, um outro método moderno de leitura, etc. Mas aí entra uma questão, palavra viva. O Senhor veio trazer a sua palavra para impregná-la no nosso coração, para que ela fosse proposta de vida, para que ela fosse vivida, pregada, se confessares com a tua boca, para ser confessada, para ser vivida, para ser praticada. No parágrafo 108 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos uma afirmação, resposta contundente à
pergunta que Frei Gilson formulou. Não, nós não somos uma religião do livro. Leio. A fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Aquilo que Jesus fez no diálogo com Cleófas e o seu companheiro no caminho para Emaús. Jesus lhes abriu os espíritos para que eles compreendam. Eles estavam como que cegos, tanto é que nem enxergavam Jesus, não reconheceram Jesus ressuscitado no dia de Páscoa. Eles só foram reconhecer Nosso Senhor depois que ele partiu o pão, já dentro de casa, e quando Jesus ficou invisível. Então, não somos a religião do livro, não somos bibliólatras, não adoramos a matéria na qual foi impressa a palavra de Deus escrita. Somos a religião da palavra. Palavra que é verbo, verbo que se fez carne, verbo que pregou, verbo cujo anúncio chegou aos nossos corações, verbo que determinou à igreja que essa palavra oral dele e depois da igreja fosse colocada por escrito. E sem o Espírito Santo, a matéria não passa de matéria. A letra mata, mas o Espírito vivifica, de São Paulo. Fantástico, Dom José Falcão, eu creio que ficou muito bem explicado, muito bem. O senhor falou uma hora explicando que nós veneramos as Sagradas Escrituras. Então, e disse que nós não adoramos, que nós só adoramos Jesus, o Verbo feito carne, e a Eucaristia. Isso é interessante também, né, para mostrar que católico adora só Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, né, a Trindade. Mas a pergunta para o senhor qual é a diferença de venerar para adorar? Acho que muita gente tem essa dúvida. Então, eu venero as Sagradas Escrituras, eu adoro a Eucaristia, eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma diferença. Qual seria essa diferença? Perfeito. Deus deve ser, e somente Ele, adorado, mas também venerado. Tudo o que não é Deus não pode ser adorado. Sim. Mas, dependendo da criatura, nós prestamos a ela veneração. A veneração é uma manifestação de respeito. Venerar o Pai, respeitar o Pai. Venerar os falecidos, recordar com carinho, com saudade, com respeito, com gratidão, etc., os nossos falecidos. Venerar, portanto, qualquer dicionário, é manifestar respeito. Portanto, as demais criaturas, o diabo não pode ser venerado de jeito nenhum. Aquelas realidades cuja presença e cuja participação, intervenção na nossa vida, elas são contrárias ao plano de Deus, não devemos venerar, porque isso significaria uma aprovação, um aplauso, um reconhecimento, um elogio, uma importância positiva para aquela realidade. Mas há determinadas criaturas cuja participação na nossa vida, elas nos obrigam, por direito natural e também por gratidão, a venerá-las. Valores, a pátria, os símbolos nacionais, a memória dos nossos falecidos, os nossos heróis, as autoridades, até certo ponto. Pois bem, sim, porque uma autoridade que não se dá o respeito, nós não podemos venerá-la. Uma coisa é o cargo que ela ocupa, é a posição que ela ocupa, outra coisa é a conduta, o comportamento dela, que devemos separar. Sim. Jesus disse, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Pois bem, então, determinadas criaturas, isso em todas as sociedades, todas as religiões, nós devemos nutrir por elas, seja por dever de religião, seja também por obrigações, por compromissos, que a própria profissão, o contexto em que nós estamos, a família, o trabalho, etc., requerem de nós um certo respeito. Isso é veneração.
Em âmbito religioso, isso tem um grau todo especial. Nós veneramos os santos, veneramos as imagens sagradas, veneramos as outras criaturas, a igreja, a liturgia, os sacerdotes, veneramos os pais, os amigos e assim por diante. Essa veneração não é absolutamente de adoração, ela não comporta adoração. Definamos, já defini o que é veneração, vamos dizer agora o que é adoração. Adorar é reconhecer que um determinado ser é o Senhor da nossa vida, o Criador, o Redentor e o Santificador. Ora, soberano, Criador, Salvador e Redentor é somente um. Exatamente. Deus. Portanto, essa veneração, vamos chamar de culto, a palavra culto, ela, na língua portuguesa, num bom dicionário, significa homenagem. Culto. O que é culto à bandeira? 19 de novembro, se não me engano, dia da bandeira. O que é o culto à bandeira? É uma homenagem que nós prestamos à bandeira, que é um símbolo nacional. E os outros símbolos nacionais também, o hino nacional, o brasão da República e assim por diante. Culto aos mortos é a homenagem que nós fazemos aos mortos. Pensemos o dia de finados, é a prática piedosa aos cemitérios, uma delas. Sim. Então, cultuamos os mortos. Então, é preciso separar culto de adoração. Toda adoração requer um culto. Mas nem todo culto é de adoração, porque nós cultuamos os santos. E se você diz que não cultua, porque não suporta os santos da Igreja Católica, primeiro respeite os santos. Depois, na prática, eu provo a você que você cultua. Qualquer homenagem que você presta, lembrando, orando pelo descanso eterno, guardando as fotografias dessas pessoas que já morreram, falando delas com muito carinho, etc., é uma homenagem, é um culto que você está fazendo. Cultuar, pelo amor de Deus, é homenagear. O culto evangélico a Deus é culto de adoração, mas os evangélicos, todos eles, todos os cristãos não católicos, cultuam mais ou menos as criaturas, prestando homenagens a elas. Quaisquer homenagens que você presta a uma criatura, é um culto que você faz a ela. É uma homenagem que você faz a ela. A Deus Todo-Poderoso, todavia, o culto é de adoração. Nós só adoramos, só devemos adorar a esse ser. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e creio no Espírito Santo. Essas três pessoas que são um só Deus, só elas merecem. A elas exclusivamente é devido o culto de adoração. Não adoramos a Bíblia, mas cultuamos a Bíblia, venerando a palavra de Deus escrita. Não é tanto o papel, mas a palavra de Deus que está consignada nela. A Bíblia Sagrada, a matéria onde está a palavra de Deus, é merecedora de culto, de homenagem, mas uma homenagem de veneração, não de adoração. Ficou clara a definição de culto e de adoração? E aí a gente percebe que o povo de hoje cultua o mundo, cultua personalidades desta terra e tem dificuldade de homenagear uma coisa sagrada. Então, muitos dos que falam, eu não homenageio algo sagrado, são os mesmos que homenageiam artistas e outras personalidades. Ou seja, para mostrar uma certa incoerência, né? Muito bom, né, minha gente? Muito bom. A gente está aprendendo tanto, né? Está valendo muito a pena. Eu quero avançar com Dom José Falcão, porque a gente viu que Deus inspirou as Sagradas Escrituras, vimos que a Sagrada Escritura não tem erros, e vimos, eu pelo menos pude perceber, quando meditamos sobre a inspiração, como é bonito, né? O Espírito Santo tocando aquela pessoa escrevendo por ação de Deus. Isso é formidável, isso é fantástico. Mas aí, Dom José Falcão, nós temos um problema. A pessoa escreveu e o Espírito Santo a inspirou para isso.
Só que depois tem a interpretação disso. E aí poderia haver muitos erros ao interpretar o que aquela pessoa está dizendo. Então, qual é o primeiro cuidado que devemos ter para interpretar corretamente? Ou seja, ela foi inspirada por Deus, já não resta dúvidas, acreditamos nisso, é dogma de fé. Mas e agora para interpretar isto corretamente, de acordo com o Espírito que a inspirou, né? Bem, a linguagem, ela é uma forma de comunicação que Deus quis que acontecesse sempre entre nós. Nós somos seres sociais. O Senhor Deus disse no livro do Gênesis, depois que criou o homem, não é bom que o homem esteja só. E fez com que ele dormisse e do seu lado ele moldou a mulher. Quando Adão desperta do sono, ele olha para a mulher e encantado diz, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela se chamará mulher, porque veio do homem. Ele fica fascinado. Há muitas formas de comunicação. O olhar é uma forma de comunicação, os gestos com a mão, oi, tudo bem e tal. Você está se comunicando com as pessoas. Existe também os gestos da mão, dos pés, etc. Existe a linguagem muda. Ordinariamente, porém, Nosso Senhor colocou, diferentemente dos animais, ainda que os animais possam fazer certos ruídos, certos sons, com o bico, o papagaio ele repete sons e imita determinadas frases, até reza o Pai Nosso, Ave Maria, ou, dependendo da família, diz palavrão também. Pois é, depende do contexto, mas ele não entende aquilo que ele está falando. Ele memoriza com a audição e reproduz com o bico, com os sons da sua garganta. Mas a linguagem humana, as palavras, elas são, por vontade do Senhor, a forma mais eloquente, mais importante e menos imprecisa. Eu disse menos, vou explicar por quê. Menos imprecisa para nós nos fazermos entender. Todavia, mesmo sendo a forma menos imprecisa, a palavra que a pessoa memoriza num contexto, numa cultura, etc., numa língua, ela ouve e passa a reproduzir. Papá, mamã, são as primeiras manifestações de tanto ele ouvir a criança, quando a criança diz pela primeira vez papai e mamãe, ela ouviu e por isso vai repetindo, vai aprendendo as palavras, gugu, dadá, papai do céu, mamãe do céu e assim por diante. Essa forma de linguagem, ela sempre comporta um quê de possibilidade de erro, de imprecisão, porque uma coisa é a palavra, outra coisa é a palavra dita na intenção e no contexto da pessoa que disse aquilo. O Frei Gilson, quando faz uma homilia, ele diz várias palavras e tem uma intenção de transmitir ao usar aquelas palavras, aquelas expressões. Só que tem um problema, que não deveria existir, mas o pecado original introduziu isso, o ouvinte, que tem a sua capacidade de entender, tem a sua formação, tem também a sua limitação, como o comunicador também tem sua limitação. E nem sempre na dinâmica da comunicação, aquele que transmite se faz entender, é entendido. Por isso, nem sempre a homilia que o Frei Gilson faz, ela é entendida por aquela pessoa que tem uma formação, da mesma forma daquela pessoa que tem outra formação. E às vezes entra também uma outra questão, a má vontade. Fulano entende perfeitamente o que ele disse na homilia, mas por maldade ele deturpa, ele espalha, ele insinua, ele distorce, ele tira do contexto aquela afirmação e assim por diante. Onde é que eu quero chegar? A Bíblia, como todo instrumento de comunicação, ela é acessível ordinariamente à visão. E quando você lê a Escritura, você lê com um patrimônio cultural, um patrimônio, digamos assim, um conjunto de realidades psicossomáticas que são próprias suas, com suas limitações ou com suas aberturas, suas possibilidades,
com a vastidão ou com a estreiteza daquele coração, e isso em todos os sentidos. E aí a interpretação que a pessoa dá nem sempre é a correta. Às vezes você tira do contexto. No próximo bloco, né? Isso. No próximo bloco eu vou citar uma coisa engraçada para vocês perceberem a necessidade de uma correta interpretação da Escritura. O Salmo 13 diz, no Salmo 13 está escrito que Deus não existe. Mas como é possível? A Bíblia diz que Deus não existe? Não. Na Bíblia está escrito que Deus não existe. Então, e agora? Que conclusão a gente tira para a vida da gente? Eis a importância. É aquilo, me parece que eu já citei o episódio do eunuco da rainha de Candace, sim, que desce para a estrada que conduz a Gaza, ele vem lendo o profeta, e aí o Espírito Santo diz a Filipe, se aproxime, ele se aproxima e diz, o que é que você está lendo? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Aí ele sobe a carruagem, explica para o eunuco, e depois o eunuco manda para a carruagem, tem água ali, o que é que você está esperando? Me batize! Ele entendeu a Escritura, mas entendeu não sozinho, mas com a ajuda de outro. No segundo bloco, a gente retoma isso, isso é muito importante para a gente chegar na questão da interpretação da Escritura. Maravilha! Gente, que bênção, né? Vamos aprofundando, porque este programa é para isso, para a gente aprofundar. Não queremos ficar no raso, não, a gente está aprofundando. É um programa que a gente não tem pressa, a gente vai aprofundando cada vez mais, e eu tenho certeza que está sendo muito edificante para a sua vida. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente já retorna para este programa Força de Deus. Estamos de volta, programa Força de Deus. Que alegria estar aqui com você na televisão, no canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. O nosso programa hoje está muito bom. Inclusive, estávamos tratando de um assunto maravilhoso e ficou ainda sem respostas. Dom José Falcão nos provocou com algumas questões e chegou a hora de responder a você. Sei que muita gente ficou curiosa nesse intervalo. Agora eu tenho que saber o que é. E estávamos falando, Dom José Falcão, de qual é o cuidado que devemos ter para interpretar corretamente a Escritura. E aí também o senhor citou, já explicando, o senhor citou o Salmo 113. 13. Salmo 13. Dizendo que está escrito que Deus não existe. Está. Vamos, Vossa Reverendíssima, quem vai ler o texto versículo 1 do Salmo 13. Veja, a frase foi bem cuidada. Eu não fui impreciso. Eu não disse que a Bíblia diz que Deus não existe. Eu disse que na Bíblia afirma-se que Deus não existe. Está na Bíblia que Deus não existe. Agora, como é que está na Bíblia? Leia, por favor. Ao mestre de canto de Davi, diz o insensato em seu coração, não a Deus. Pois bem, veja, o insensato é quem diz. A frase não a Deus, ou seja, Deus não existe, outra tradução, está na Bíblia. Mas a frase, leia a frase toda, é o insensato que diz no seu coração. Agora eu vou mostrar um outro texto, esse texto eu sei de cor, Atos capítulo 20, versículo 35, aquela hipotética mulher que diz o seguinte, eu bato no meu esposo todo dia, porque a Bíblia manda. Eu li na Bíblia que é melhor você dar uma surra no marido do que você receber a surra. Aí ela diz para o sacerdote, então você bate no seu marido inspirada pela Bíblia, orientada pela Bíblia, é a Bíblia que aconselha? Ela diz sim. Aí ela sugere o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35.
Eu estou dizendo esta história engraçada e hipotética justamente para mostrar que você pode pegar uma frase da Escritura, Atos capítulo 20, versículo 35, que na verdade é uma frase de Jesus, só que ela distorceu de tal maneira o sentido da frase e aplicou do jeito dela para justificar a surra que ela dava no marido todo santo dia. Por favor, Frei. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. Então ela dá uma surra no marido porque ela é mais feliz dando uma surra do que receber a surra. Só que Jesus não disse isso. Há mais felicidade em dar, o verbo é transitivo direto e não disse o objeto direto, e o verbo receber, sem dizer o quê? É óbvio que o contexto da frase está no contexto do próprio capítulo 20, onde se fala da doação. Há mais alegria em você ser generoso, em você dar como esmola, como doação, como partilha, etc., do que você receber. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Ora, o verbo aqui sem o objeto direto, os dois verbos, você vai para o contexto da frase. Se no contexto da frase você não tem o significado, o contexto do capítulo. Se não tem o contexto do capítulo, o contexto do livro. Se não tem o contexto do livro, os textos paralelos. Se não tem os textos paralelos, a Bíblia inteira. A fé da igreja, a analogia, a gente vai ver mais para frente, a analogia da fé. O contexto de toda a revelação que tem o seu ápice em nosso Senhor Jesus Cristo, cujo mandamento novo é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em síntese. E agora, respondendo explicitamente a sua pergunta, é muito importante você, quanto possível, saber o significado daquela palavra, o significado daquela frase, o que é que o autor quer dizer, o que ele quis dizer quando ele fez aquela afirmação, quando ele colocou aquela expressão, quando ele colocou essa palavra. Daí a importância da exegese, do estudo da Escritura, para, indo à língua original, para situar o autor no mundo, no seu mundo, a sua mentalidade, a sua teologia, a sua maneira de pensar, o instrumental linguístico que ele utilizou. Claro, alguém pode dizer, mas e a Dona Maria que não lê, semi-analfabeta, coitada, que tem a sua Bíblia com toda piedade, ela precisa fazer exegese? Não, claro que não. Contanto que ela, católica que ela é, insira a palavra de Deus na fé que ela professa, que é a fé da igreja. Bíblia e palavra de Deus escrita e igreja. Sim. Quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. Aí se fala do sensus fidei, ou sensus fidelium. Sensus fidei é o sentido da fé. Isto é, aquela senhora matuta, ignorante, analfabeta, que mora lá no sítio e que tem a sua Bíblia, lê com dificuldade, enfim, mas ela tem uma fé profundamente simples, profundamente piedosa. Quando ela lê alguma coisa que ela não entende, ela vai para a fé da igreja. Eu não entendo, mas eu sou católica. Não tem quem me explique aqui, como Filipe Diácono explicando ao eunuco da rainha de Candace, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mas é a fé da igreja. Oh, meu Deus, se eu não entendo agora, eu creio em Ti, eu Te amo. Eu creio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu professo a fé da igreja. Eu creio na Santa Igreja Católica, em tudo aquilo que ela prega. Entendeu? Sim. Então, ela não questiona, ela não deturpa, não é próprio da fé. A fé, ela tem, digamos assim, uma intuição. Ela tem um ímpeto de dizer o que eu professo, é o que a minha igreja professa. Se eu não sei interpretar muitas passagens da Escritura, mas eu resumo isso daqui, Jesus Cristo é o Senhor, é meu Salvador. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual eu devo ser salvo. Ele é a razão da minha vida. Eu professo o que a igreja professa, eu creio no que a igreja crê. Esse é o senso da fé. E de sorte que quando ela ouve alguma coisa estranha, alguma pregação, é como se o desconfiômetro dela acendesse
E ela disse assim, não, isso daqui não é de Deus. Essa pessoa está falando de quê? De uma linguagem, de uma nomenclatura que não é a nomenclatura dos meus pais, que não é a nomenclatura da igreja. São as expressões um pouco esquisitas. Mesmo que ela não tenha a capacidade de refutar, de contestar, etc., mas ela, que coisa estranha, com relação à conduta, ao comportamento, coisas pecaminosas, ela entendeu. Esse é o senso da fé, é o senso que está impregnado no povo de Deus. E o Concílio Vaticano II diz que o sensus fidei é infalível. Aquela velhinha lá do interior, matuta toda, mas profundamente católica, a fé que ela professa é a fé da igreja. Tem uma beata no Brasil cuja vida me impressiona profundamente, Nha Chica. Nas Minas Gerais, Baipendi, se não me engano, é a terra dela. Pobre, 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 semi-analfabeta. Mas os conselhos que ela dava, a vida que ela vivia, a oração que ela recitava, o testemunho dela. Não era doutora em Bíblia, não estudou nas universidades católicas, não obteve mestrado nem doutorado, não sabia falar hebraico, nem grego, nem latim. Mas era um evangelho vivo. Tinha a intuição da fé, o dom do aconselhamento, o dom da oração, enfim. Isso prova que é ela uma das maiores intérpretes da Escritura. Pode não parecer, ela não era versada em conhecer, não memorizava como certos bispos ignorantes, e isso não significa nada em si como tal para Nosso Senhor, desde que você, isso pode ter algum valor, desde que você pratique, que você traduza na sua vida o evangelho que você prega, que você memoriza e assim por diante. Pois bem, voltando à questão da interpretação da Escritura, leio o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 109. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Ou seja, quanto possível, procurar saber qual foi a intenção do autor. E depois disso, o que Deus quer transmitir para mim com essa palavra. Esse é o primeiro cuidado que nós devemos ter ao interpretar a Escritura. Nesse sentido, não somente o magistério da Igreja, que é sempre o ponto de chegada, mas os estudiosos da Bíblia dão-nos um contributo muito importante, os estudos, para mostrar as pesquisas, etc., o confronto, a análise crítico-literária, a interpretação do texto. Essa parte da Igreja, ela tem um papel fundamental. Claro que há correntes exegéticas, claro que há linhas que nem sempre, desculpe, a gente pode dizer que são, digamos assim, certas correntes ideológicas, certas correntes impregnadas de um viés político, partidário, enfim. Claro, o universo da exegese, o universo de qualquer ciência dentro da Igreja, tem correntes, tem linhas de pensamento, as descobertas sempre vêm nos dar elementos novos e assim por diante. E em tudo isso, apresenta-se a Igreja, o Espírito Santo vai levando a Igreja inteira a ter uma compreensão maior do mistério revelado. E depois, obviamente, a Igreja que dá a sua palavra. E quando a coisa não está bem amadurecida, a Igreja diz, ainda não é o momento. Vejamos, por exemplo, no livro do Gênesis, qual é a teoria? Adão e Eva foram o primeiro e único casal, depois do que vieram todos os homens. A hipótese monogenista de um único tronco, ou Adão e Eva é uma forma de falar da humanidade que já existia. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres que existiam naquele tempo, e eles foram tendo filhos. Deus criou Adão e Eva, que seria um casal, representante dos muitos que Deus fez, e depois esses conheceram outros e se uniram, etc. A hipótese poligenista, isto é, vários troncos. A Igreja até hoje nunca se pronunciou.
porque ainda não está suficientemente amadurecido. Entendeu? Vidas em outros planetas. Na Escritura você pode dizer com clareza se existem vidas em outros planetas. O que é? A igreja nunca se pronunciou a respeito disso, porque a coisa ainda não está amadurecida. Desses dois exemplos, além desses dois exemplos, eu poderia citar muito mais. Há muitas realidades dentro da Sagrada Escritura que ainda não estão claras, que é preciso amadurecer, que a pesquisa bíblica, que o estudo dos textos sagrados ainda podem oferecer elementos para um maior amadurecimento e assim por diante. Então, em síntese, primeiro cuidado, o que o autor quis dizer com aquela expressão, com aquele livro, com aquela mensagem, com aquele texto, com aquela perícope, aquela parte da Escritura, seja pequena, seja longa, enfim. E, sobretudo, qual é a mensagem de Deus para nós nesse texto, com essa palavra ou com essa expressão? Eu vejo, Dom José Falcão, que isso é muito importante. Você que está em casa, preste atenção. Parece uma coisa... E claro, Dom José Falcão está trazendo exegese. Aí você pode estar falando, nossa, quanta coisa, exegese, estudo, isso e aquilo. Isso tudo é importante, é uma ciência bíblica. Mas, trazendo um problema importante de tudo isso que ele está dizendo, é o seguinte. Olha a questão. Precisamos saber o que o autor quis dizer. E já entendemos que o autor é humano e divino. Então precisamos saber o que Deus quis dizer com essa palavra. E, Dom José, isso é tão importante porque hoje em dia, determinada pessoa, ela pega a Sagrada Escritura. Então essa é a questão de hoje em dia, viu? Dos dias atuais. A pessoa pega a Sagrada Escritura e o que ela quer que a Bíblia diga o que ela quer. Então ela acredita, o senhor até citou isso, ela acredita numa ideologia e agora ela vai olhar a Bíblia com o viés da sua ideologia. E agora ela quer que a Bíblia, para ela está dizendo, não, a Bíblia aprova a minha ideologia, a Bíblia aprova o que eu quero. E veja, a questão não é que a Bíblia aprova a sua ideologia, aprova o que essa pessoa quer. Mas o problema é que ela está fugindo da intenção do autor, humano e divino. Ela está traindo as Sagradas Escrituras. Ela está traindo a Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito bom, Dom José Falcão. Eu acho que a gente pode seguir, porque eu tenho uma pergunta para o senhor. É importante, então, nós sabermos a intenção deste autor, humano e divino. Mas como é que a gente vai saber essa intenção? Como é que a gente vai descobrir a intenção deste autor? Então essa é a pergunta. Preste atenção, você que está em casa. Como é que a gente vai descobrir a intenção deste autor? Se talvez não sei os métodos para chegar lá. Quais seriam esses métodos? Como eu descubro? Como eu disse ainda há pouco, acho que no programa anterior, o ser humano é contextualizado. O ser humano é situado num mundo que tem sua maneira de pensar, que tem sua linguagem própria, que tem suas tradições e uma língua que se manifesta, que tem, digamos assim, características próprias. Vamos pegar a língua portuguesa. A língua portuguesa ela é muito rica. E as formas de você trabalhar com a língua portuguesa, elas variam de acordo com a intenção da pessoa. Vamos ver no mundo jornalístico. Qual é, na sua opinião, a forma de linguagem do mundo jornalístico? O quê? Quem? Quando? Por quê? Para quê? Etc. A linguagem jornalística, ela procura ser fiel aos fatos históricos. Claro que existe o jornalismo investigativo, que existe o jornalismo que interpreta, existe o jornalismo militante, o jornalismo, várias modalidades. Mas a linguagem jornalística, ela, fulano de tal aconteceu no dia tal, hora tal e assim por diante. Então, é uma linguagem que procura descrever a história, o fato
quem participou, quando, como, porquê e assim por diante. Já o hino nacional brasileiro, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, etc, etc. Essa linguagem não é jornalística, é uma linguagem poética. Na linguagem poética, as palavras não têm o seu significado, o mesmo que teria na linguagem jornalística. Por exemplo, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Idolatrar. Em linguagem religiosa, à luz da nossa fé, é um pecado grave. No hino nacional, não. Porque o sentido da palavra idolatria no hino nacional é outro. Ou seja, os gêneros literários. O que é um gênero literário? Numa linguagem bem fácil para você entender. Gênero literário é um conjunto de regras que regula, esse conjunto regula uma escrita. Você tem a língua. Língua portuguesa. Gênero literário poético. No gênero literário poético, você pega as palavras e atribui a elas um sentido, um valor que ela não tem numa outra linguagem, a linguagem estrita. Por exemplo, uma árvore fala, em sentido estrito ela não fala, mas na poesia ela pode falar. Na Bíblia nós temos, de fato, a azinheira diz para o pé de oliveira, eu não quero que você reine sobre mim, e a outra diz, reine sobre nós, etc. É uma linguagem comparativa, é uma linguagem própria da poesia. O hino nacional é uma poesia, e ali tem, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. No hino nacional é dito que nós somos filhos da pátria. Eu mesmo sou filho do meu pai e da minha mãe, mas o sentido de eu ser filho do meu pai e da minha mãe é um, o sentido do hino nacional é outro, porque é poético, ou seja, eu sou filho da pátria no sentido de que eu nasci no Brasil. A pátria, então, por comparação, é minha mãe, porque ela me gerou. Mas, na verdade, quem me gerou no sentido genético foi o ventre da minha mãe. Mas no hino nacional, a palavra filho, mãe, etc., tem um outro sentido. Pois bem, os gêneros literários na Bíblia, eles são muitos. Existe o gênero histórico, o gênero sapiencial, o gênero apocalíptico, o gênero... São abundantes gêneros, não é? Você tem o Midrash, você tem a parábola. O Gênesis seria o quê? Uma serpente que fala com Adão e Eva, por exemplo. É uma linguagem que não pode ser interpretada ao pé da letra. Alguns defendem que isso seja um Midrash. Obviamente que a serpente, enquanto tal, é um ser que não fala, se bem que no Antigo Testamento, no livro dos Números, uma jumenta fala. Deus colocou nos lábios da jumenta, a jumenta de Balaão. Sim. Ela fala e censura até o próprio profeta que estava batendo muito nela. Enfim, Deus é poderoso para colocar nos lábios de uma jumenta palavras, enfim. Mas aqui nós temos um gênero comparativo, isto é, para significar o diabo, Deus associou um animal que é um dos mais astutos, assim começa o capítulo 3 do livro do Gênesis, um dos mais astutos animais que tem na terra. Ou seja, é uma representação da pessoa do diabo, desse anjo mau, desse espírito puro. É uma outra linguagem que denota exatamente isso. Não é uma linguagem que deve ser interpretada no sentido estrito. Aquela pessoa que diz, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? No capítulo 3 está a serpente, mas na verdade é o diabo. No capítulo 12 do Apocalipse de São João, disse que um grande sinal apareceu no céu. A mulher vestida de sol, essa mulher é... Não, um grande sinal, a mulher. A mulher, símbolo da igreja, não é a mulher enquanto tal, ali é o símbolo que evoca, que significa a igreja. E também, segundo os padres da igreja, a figura da Virgem Maria. E quem está no ventre dela é nosso Senhor. E depois aparece um outro sinal, o dragão. Esse dragão, que é uma figura mítica, é uma imagem que São João viu e mentalizou, isto é, Jesus mostrou naquela visão na ilha de Patmos, e ele vislumbrou essa figura horrorosa, que na verdade evoca esse ser espiritual que é o demônio. Voltando ao assunto,
são os gêneros literários. É preciso... Esse gênero aqui não pode ser interpretado com... Esse livro não pode ser interpretado com os mesmos critérios daquele outro livro, porque o gênero literário desse é um, e o gênero literário daquele outro livro é outro. Uma pequena intervenção para ficar mais simples para as pessoas, posso estar errado, descendo bem para as pessoas entenderem, seria como se um filme de ação, um filme de comédia, um filme de romance, isso seria um gênero literário, ou seja, se eu quero um filme de comédia, não adianta eu buscar isso num filme de terror, coisas do tipo. Isso são gêneros? Eu faria uma pontuação em cima dessa sua comparação, porque qualquer filme, ele trata de... Tem um enredo, mas tem também cenas, são ações. O gênero literário é escrita. Ah, ok. Escrita. Isso é importante. Escrita. Isto é, quando você poetiza alguma coisa, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia Taprobana, etc., etc., em mares nunca dantes navegados, isso daí, Camões, na obra Os Lusíadas, isso é uma linguagem completamente diferente daquela, no dia tanto de tanto, o Santo Padre Francisco, na Praça de São Pedro, fez esse discurso, ou fez aquela viagem, etc. É uma linguagem precisa, que descreve os fatos, que as palavras devem ser interpretadas ao pé da letra. Já a poesia, não necessariamente. Então, no Novo Testamento, por exemplo, você fala de parábola. A parábola tem uma... Vamos entrar nela daqui a pouco, daqui a alguns programas. As parábolas são comparações. Sim. Você tem também as alegorias, é um outro gênero literário, não é? Que exige critérios próprios, específicos para compreender aquela linguagem. O Apocalipse de São João, a besta do Apocalipse, o seu número é 666, ela tem coroa, ela tem chifres, etc. O significado, você não pode interpretar ao pé da letra para ficar com aquela coisa horrorosa, não é? E outra, o Salmo 13, por favor, acho que temos 2 minutos, veja, vamos terminar o programa, não é? Sim. Pronto. Veja o Salmo 136, às margens do rio de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião e assim por diante. Lembram esse salmo que foi composto quando o povo estava no cativeiro de Babilônia? Uhum. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Vejam como é que termina esse salmo, e aqui vou deixar todo mundo curioso. Versículos de 8 a 9, leia. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizestes. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos, para os esmagar contra o rochedo. E agora? O salmo que é para a gente rezar a Deus, o Deus que nos disse em Jesus Cristo, amai os vossos inimigos, diz exatamente aqui, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. E ainda diz, é para pegar os filhinhos e esmagá-los contra o rochedo. O que é isso, pelo amor de Deus? Como é que se interpreta isso em nome de Jesus? Vou deixar você com a pulga atrás da orelha e só vou responder daqui a um mês, para que você não perca. A resposta vai ser dada aos poucos. Ah, que bênção. Isso é importante que o Dom José Falcão falou agora. A resposta vai ser dada aos poucos. Não adianta você querer que demos todas as respostas. Muitas estão sendo dadas, mas aos poucos. Fique conosco. Uma vez por semana nós estamos aqui. Semana que vem a gente se encontra. Receba agora a bênção de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.